as crônicas dos reis de Israel, segunda Crônicas, capítulo 36, verso 11, nos diz: era Zedequias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A compaixão de Deus e a resposta do homem. Nós encontramos aqui a compaixão de Deus. E o Senhor, Deus de seu Pai, lhes enviou a sua palavra, dos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus compadece de seu povo. Deus lembrou de seu povo por causa dos patriarcas, das alianças que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus lembrou-se do seu santuário. O povo tinha o santuário não mais como um lugar de reverência, um lugar sagrado, mas uma espécie de talismã, uma espécie de superstição. Se o santuário está aqui, logo Deus está aqui. Mas aqui encontramos que esta compaixão não era correspondia a uma mudança de vida do seu povo. Deus advertiu-os no tempo oportuno, no tempo próprio, e advertiu através dos seus mensageiros. Deus disse aos chefes dos sacerdotes e o povo que estavam aumentando de mais em mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. O pecado mais comum do povo de Deus, no decurso da história da redenção, tem sido deixar de manter-se separado do povo ímpio, do povo do mundo, ao seu redor, da sociedade ímpia em geral. O certo seria, como o Senhor Jesus disse no seu Sermão do Monte,
que nós seríamos o sal da terra, a luz do mundo. Mas, infelizmente, é ao contrário que acontece muitas das vezes. É a luz do mundo, são as coisas do mundo, as coisas dos homens que vêm contra o povo de Deus. E dessa maneira, ao invés de recusar os costumes, os modos de vidas imorais dos ímpios, quase sempre o povo de Deus deixa-se atrair e, pior, conformar-se à cultura no meio da qual ele está habitando. Os que assim fazem revelam sua infidelidade a Deus e profanam a casa do Senhor, como diz o texto do verso 14 lido, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. A triste consequência disto é a destruição do povo de Deus, das suas famílias, por se conformarem com os modos ímpios do mundo. E dessa maneira, apesar de Deus se compadecer, de Deus enviar os seus mensageiros que estavam apontando os pecados do povo de Israel, eles pregavam as suas mensagens com a firme esperança de que ninguém viesse a perecer, mas, infelizmente, isso não ocorreu com Israel e tampouco também, muitas das vezes, pode acontecer com os nossos dias, na aplicação dos nossos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versos 3 e 4, ele diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E realmente, assim como aconteceu com Israel, povo de Deus, assim também acontece nos nossos dias. A resposta do homem a essa compaixão de Deus, nós encontramos neste verso 16 de 2 Crônicas 36. A resposta à bondade de Deus foi que eles zombaram dos mensageiros de Deus. Como isso é comum? Pessoas que se rebelam contra a igreja, contra os seus líderes e começam a zombar dos mensageiros de Deus. Desprezam a advertência divina, injuriam os profetas de Deus, desafiam a ira de Deus e a consequência disso tudo é o remédio, não existe mais remédio, como diz esse verso 16. Entre os mensageiros naquela época enviados por Deus a chamar o povo de Deus ao arrependimento, estavam nada menos do que o profeta Isaías, profeta Jeremias, Ezequiel, mas aquele povo zombou dos mensageiros de Deus. E zombar é a mesma coisa que desprezar a palavra de Deus. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras
e escarneceram dos seus profetas. Quem menospreza os profetas que condenam o pecado, a culpa e a apostasia, está rejeitando o próprio Deus. Nós vemos esse episódio acontecendo na vida do apóstolo Paulo, anti-Saulo, perseguidor, diz em Atos capítulo 9, verso 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A rejeição contínua dos profetas de Deus por Israel resultou no endurecimento do coração daquele povo, até que não houve mais remédio, como diz esse verso 16, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. E nós sabemos que o final da história foi que o Senhor permitiu que Nabucodonosor conquistasse Judá, Jerusalém, e queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios foram queimados, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E assim, a palavra de Deus se cumpriu nesse último rei de Judá, que foi Zedequias. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, que também vivemos debaixo da tua compaixão. E qual tem sido a nossa resposta a uma tão grande salvação? Será que precisamos outras coisas além da grande presença de Cristo na nossa vida? Será que precisamos nos conformar com este mundo? Não. A alegria do Senhor, diz o Neemias, é a nossa força. O apóstolo Paulo dizia aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. A tua palavra, dizia o salmista, é como mel, é como doçura, ela nos alimenta. Que mais precisamos, além da tua palavra, além da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, além do batismo com o Espírito Santo, além de louvar ao Senhor com os nossos irmãos congregados? Tanta alegria o Senhor nos fornece numa adoração que o Senhor disse para a mulher samaritana: importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para que nós vamos querer coisas do mundo, trazer coisas do mundo, para contaminar a casa do Senhor, que Ele tinha santificado em Jerusalém e tem santificado também para aqueles que estão lhe cultuando na sinceridade dos seus corações? Não precisamos mais disso. A suficiência de Cristo, ela deve ser o nosso maior patrimônio, porque em Cristo nós temos tudo. O apóstolo Paulo dizia em Colossenses que Cristo é tudo. Não precisamos de mais nada deste mundo. Somos agora peregrinos e forasteiros. Estamos peregrinando para Canaã celestial, que o Senhor foi preparar lugar. E assim, nessa esperança, podemos caminhar neste mundo com bastante alegria e sabendo que cada dia o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas. Que Deus, através do seu Santo Espírito, esteja
falando ao seu coração, para que você tenha uma resposta adequada ao convite que o Senhor Jesus faz. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Senhor, que o exemplo do povo de Israel não aconteça nos nossos dias. Antes, a resposta do povo seja uma resposta de arrependimento, de voltar às coisas simples, à mensagem da cruz, e assim, ó Deus, ter a suficiência, a plenitude da singeleza da Tua palavra, da presença do Espírito Santo, como suficiência total para as nossas vidas nos dias que vivemos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.